Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão, sob a graça e a proteção de Deus. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 25ª sessão ordinária do primeiro período letivo 2016. Aos 12 dias do mês de maio de 2016, nesta cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no plenário Sergismundo Salata, presidido pelo vereador Silvio Monteiro e secretariado pelo vereador Bira do Banco, realizou-se a 25ª sessão ordinária do primeiro período letivo do ano em curso. A ela comparecendo, além do presidente e secretário, os demais vereadores e vereadores, conforme consta no livro de presenças. Feita a chamada e havendo número legal, foram iniciados os trabalhos e aberta a sessão sob a graça e proteção de Deus. Procedida a leitura da ata da sessão anterior, foi aprovada sem observações. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao secretário para proceder à leitura do expediente, que constou das seguintes matérias: ofícios do Poder Executivo, número 192 de 2016, e desse legislativo, foi apresentado o projeto de lei número 9 de 2016, dos vereadores Carlos Machado e Leandro Danifer. Aprovado o requerimento número 47, e as indicações como segue: 10.472 a 10.476, da vereadora Marta Temperaço; 10.477 a 10.478, vereador Carlos Machado; 10.479, dos vereadores Fenemê e professor Abelino; 10.480, do vereador Fenemê; 10.481 a 10.485, do vereador Gilberto Melo; 10.486 a 10.488, do vereador Torido; 10.489, do vereador Wilson Cabelo; 10.490 a 10.494, do vereador Luiz Paulo; 10.495 e 10.496, do vereador Unildo; 10.497, dos vereadores Unildo e Wilson Cabelo; 10.498 e 10.499, dos vereadores Unildo e professor Abelino; 10.500 e 10.501, da vereadora Nina Singer; 10.502 a 10.504, do vereador Luiz Monteiro; 10.505 e 10.509, do vereador Leandro Danifer, todas solicitando melhorias para a comunidade. Das comissões conjuntas de Constituição, Justiça e Finanças e Orçamento, para ser favorável à aprovação do projeto de lei número 712 de 2016. Concluída a leitura das matérias do expediente, o vereador professor Abelino fez uso da palavra em tribuna. Na ordem do dia foram aprovados o projeto de lei número 705 e 702 e os projetos de decreto legislativo número 1390, 1391 e 1396. Encerradas as votações, o senhor presidente comunicou a ordem do dia da próxima sessão e concedeu a palavra aos vereadores Alberto Setenarski, Fenemê, professor Abelino, Wilson Cabelo, Luiz Monteiro, Luiz Paulo e Tadeu Camargo, para uso em explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar a presente sessão, foi encerrado e convocado a outro para o dia 17 de maio de 2016, no horário regimental. Para constar, foi lavrada a presente ata, que depois de lida e achada conforme devidamente assinada. Colocamos em discussão a presente ata. Não havendo discussão, consideramos a mesma aprovada. Convido o senhor secretário a proceder à leitura das matérias referentes ao expediente das comissões. Do Poder Executivo, ofício número 196 do Gabinete, encaminhando para aprovação o primeiro aditivo do termo de cooperação técnica, firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Faculdade Dom Bosco. Ofício número 195 do Gabinete, encaminhando cópia das leis 2.711/2016, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 11.679.815,19 no Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Saúde, e 27/12/2016, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 301.147 no Orçamento Geral do Município, Secretaria Municipal de Ciência Social. Ofício 197/2016 do Gabinete, encaminhando a resposta ao requerimento número 44/2016 do vereador professor Marcelo. Deste Poder Legislativo, requerimento número 48 de 2016, do vereador professor Abelino, no uso de suas atribuições regimentais, requer a mesa, ouvido o plenário, sejam registrados nessa Casa de Leis, voto de louvor e reconhecimento, com outorga do diploma deste legislativo, ao senhor Periguari Dias Fortes, capitão da 1ª Companhia de Polícia Militar, pelos relevantes serviços prestados à comunidade são-joséense na área da segurança. Colocamos em discussão o requerimento 48. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Indicação número 10.510, do vereador Torido, ao Executivo, que determina a pintura de faixa amarela, instalação de placas indicativas de área de visibilidade e proibido estacionar no cruzamento das vias Mendes Leitão e Coronel Luiz Vitorino Ordino, no centro. Indicação 10.511, vereador professor Abelino, ao Executivo, que determine a intensificação de fiscalização dos caminhões que estacionam irregularmente na Avenida Rui Barbosa, em frente à empresa Multilite.
Indicação 10.512, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que determina a implantação de asfalto alternativo no trecho da Avenida Guatupê, entre as ruas Oliveira Correia Branco e Severino Nunes da Rocha Rios. Indicação 10.513, do vereador professor Abelino, ao Executivo, que realize estudos para que seja removido o muro que cerca a Praça do Jardim Nápoles, localizado na Avenida Guatupê, esquina com a Rua da Fazenda Guatupê. Indicação 10.514, do mesmo vereador executivo, que realize estudos para proibir a conversão de veículos à esquerda, nos dois sentidos da Avenida Rui Barbosa, esquina com a Salomão Miguel Nasser. Indicação 10.515, do vereador professor Abelino, executivo, que realize estudos para revitalizar a Praça do Jardim Isaura, localizada na Avenida Guatupê, esquina com a Rua Ada Maria Della Justina. Indicação número 10.516, do vereador Luiz Paulo, executivo, que realiza a colocação de lâmpada nos postes da rua William Starostik, em frente ao número 16.900, no bairro Barro Preto, ao lado da Providência. Indicação 10.517, vereador Luiz Paulo, executivo, que viabiliza a coleta de entulhos, galhos e madeira em toda a extensão da rua Casimiro Poli, no bairro Rio Pequeno. Indicação 10.518, vereador Luiz Paulo, executivo, que realiza o plantio de árvores em toda a extensão da rua Marialva, no Jardim Ouro Fino, de acordo com o Plano Municipal de Arborização. Indicação 10.519, do vereador Luiz Paulo, executivo, que realize a manutenção da sinalização horizontal e vertical em todas as ruas do bairro Jardim Ouro Fino. Indicação número 10.520, do vereador Luiz Paulo, executivo, que realiza a instalação de hastes com iluminação pública na rua Deputado Ernesto Moro Redesque com a Lúcio Sosek, no bairro Rio Pequeno. Indicação 10.521, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que determina a recuperação da calçada para pedestres na rua Olímpio Ferreira da Cruz, esquina com a rua Alberto Bom, que enfrenta o número 970, no bairro São Marcos. Indicação 10.522, do vereador Gilberto Melo, ao Executivo, que realize pintura das faixas da travessia elevada em frente ao Caique e o batalhão na Avenida Arpo, Alameda Arpo, no bairro Jardim Cruzeiro. Indicação 10.523, do vereador Gilberto Melo, executivo, que viabilize estudos técnicos para a implantação de rotatória com sinalização vertical e horizontal adequada na Alameda Arpo com a rua Silvio Pinto Ribeiro, no bairro Jardim Costeira. Indicação 10.524, do mesmo vereador executivo, que viabilize estudos técnicos para a implantação de rotatória com sinalização vertical e horizontal adequada na Alameda Arpo com a rua João Zarpelon, próximo ao Caique, no bairro Costeira. Indicação 10.525, do vereador Gilberto Melo, executivo, que determina a operação tapa-buraco na rua Cezinano Ferreira da Cruz, próximo ao número 1127, no bairro São Marcos. Indicação 10.526, do vereador Wilson Cabelo, executivo, que viabilize melhorias no ângulo da curva das esquinas da rua Jorge Guimarães de Camargo e a rua Laura Lopes Latuf, no bairro Xingu. Indicação 10.527, do vereador Wilson Cabelo, executivo, que determina uma operação tapa-buraco na rua João Alves Figueiredo, no trecho entre a Avenida Benjamin Possebon e a rua Silvio Pinto Ribeiro, no bairro Quisizana. Indicação 10.528, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de limpeza e roçado na rua Antônio Singer, no bairro Campo Largo da Roseira. Indicação 10.529, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de pintura e sinalização de trânsito em todas as vias do bairro Jardim Carmen. Indicação 10.530, dos vereadores Unildo e professor Abelino, ao Executivo, que determina o serviço de recuperação de pavimentação em toda a extensão na rua João Maria Góes, no bairro Guatupê. Indicação 10.531, do vereador Unildo, ao Executivo, que determina o serviço de recuperação de pavimentação na rua Nelson França, esquina com a rua Luiz Américo Tete, no bairro Jardim Carmen. Indicação 10.532, do mesmo vereador Executivo, que determina o serviço de retirada de entulhos na rua Cezinano Ferreira da Cruz, em frente ao número 326, no bairro São Marcos. Só um pouquinho, senhor. Indicação 10.533, do vereador Leandro Anífero, ao Executivo, que determina a limpeza e roçada em toda a extensão na rua Ildefonso Pou, no Jardim Santana, neste município. Indicação 10.534, do vereador Leandro Anífero, ao Executivo, reiterando a indicação 8896-2015, que viabilize estudos para aumentar o número de vagas de atendimento para os pacientes na especialidade odontológica na unidade de saúde, lá no UPA, na Avenida Rui Barbosa, neste município. Indicação 10.535, do mesmo vereador executivo, que determina a pintura de lombado na rua Margarida Araújo Franco, em frente ao número 1257, no bairro Carioca. Indicação 10.536, do vereador Leandro Anífero, ao executivo,
que determine a restauração das rampas de acesso às cadeirantes na rua Veríssimo Marques, entre as ruas Dr. Claudinho dos Santos e Joaquim Nabuco, neste município. Indicação 10.537, do vereador Leandro Anifer, ao Executivo, que determina a retirada de caliças, lixos, galhos de árvores e entulhos em geral na rua Alvorada do Sul, ao lado do número 190, no bairro Boneca do Iguaçu. Das comissões. Comissão de Constituição e Justiça, parecer submeter à apreciação no plenário o projeto legislativo 1392-2016, que aprova o convênio número 31-2016, celebrado entre o Estado do Paraná, através da Secretaria do Estado de Segurança e Administração Penitenciária e o município de São José dos Pinhais. Comissão de Segurança, parecer favorável à aprovação do projeto legislativo 1392-2016. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 708, legislativo 363 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 709 legislativo e 364 do Executivo. Parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 710 legislativo e 365 do Executivo. Era continha no expediente de hoje, senhor presidente. Abrimos nesse momento as inscrições para o uso da palavra na tribuna. Não havendo oradores, passamos à ordem do dia da presente sessão. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 702 de 2016, nesse legislativo, número 361 do Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no Orçamento Geral do município. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1390 de 2016, que aprova o 5º aditivo ao termo de convênio número 2 de 2014, que entre si celebra o município de São José dos Pinhais, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e o Centro de Amparo aos Idosos Jesus Maria José. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1391 de 2016, que aprova o segundo aditivo ao termo de cooperação técnica firmado entre o município de São José dos Pinhais e a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Segundo turno de discussão e votação do projeto de decreto legislativo número 1396 de 2016, que aprova a prestação de contas do município de São José dos Pinhais referente ao exercício de 2010. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 656 de 2015, nesse legislativo número 340 do Executivo, que altera e acresce dispositivos da lei número 1175, de 28 de março de 2008, que dispõe sobre o sistema de bilhetagem eletrônica de transporte coletivo urbano do município de São José dos Pinhais. Inicialmente, onde nós faremos a discussão e a votação das emendas apresentadas. Primeira emenda. Emenda aditiva. Adite-se ao artigo 1º da lei 1175, de 28 de março de 2008, o parágrafo único como segue. O artigo 1º da lei 1175, de 28 de março de 2008, passa a vigorar, acrescido do parágrafo único, com a seguinte redação: a passagem do transporte coletivo urbano de São José dos Pinhais será cobrada por unidade. Colocamos em discussão a emenda. Com a palavra, vereador professor Marcelo. Com a palavra, senhor presidente. Em reunião com alguns vereadores aqui nesta Casa de Leis, a reunião foi demandada aí pelas empresas de ônibus, a Autoviação São José e a São Jutur, e foi organizada pela vereadora Nina Sinja, da qual estiveram presentes aí alguns vereadores, não vou citar porque não me recordo o nome aqui, posso estar enganado, né, e esquecer o nome de alguns. Mas as empresas se comprometeram que vão fazer uma passagem diferenciada para horário de pico e cobrar mais barato fora do horário de pico. Então, essa emenda que coloca a passagem por unidade prejudicaria essa diferenciação. Então, tendo em vista que essa diferenciação vai favorecer a população, e foi um comprometimento aqui do Murilo Dal Negro e da Beatriz, que estavam representando as empresas, eu
Eu peço, senhor presidente, que seja retirado tanto essa emenda, a segunda e a terceira emenda, né, porque prejudicaria todo esse benefício que eles se comprometeram perante os vereadores dessa Casa de Leis, que estavam presentes na reunião, a fazer uma passagem diferenciada fora de horário. Então. Como? Rejeitar. Essa emenda eu rejeito, né? E já aproveito para, peço que os colegas votem comigo rejeitando essa emenda, e a segunda e a terceira emenda eu pediria para serem retiradas da votação. Pelo nosso regimento interno, como já está na ordem do dia da presente sessão, eu não posso retirar da pauta. O que nós podemos fazer é aprovar ou rejeitar a primeira emenda onde nós estamos discutindo e votando. Sendo assim, continua em discussão a primeira emenda apresentada. Com a palavra, o vereador Gastão Vosgeral. Só para o entendimento, então, o vereador pede que a primeira, a segunda e a terceira, nós estaremos então votando com... Só dizendo que realmente estarei votando com o proponente das emendas contrário à própria emenda. Sendo assim, continua em discussão a emenda. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Então, a primeira emenda fica rejeitada. Segunda emenda, emenda supressiva. Suprima-se integralmente o artigo 7º da Lei 1175, de 28 de março de 2008. Colocamos em discussão a emenda. Com a palavra, o vereador professor Marcelo. Com a palavra, senhor presidente. Também essa emenda eu peço que nós votemos contrários, tendo em vista o compromisso assumido aí pelas empresas de ônibus aí de São José. Senhor presidente, eu só pediria que no artigo 175, aqui no parágrafo 1º, se não estiver ainda a matéria sujeita à deliberação do plenário, compete, se a matéria já estiver submetida à deliberação do plenário, compete essa decisão, né, do requerimento para retirada da proposição. Então eu peço que a terceira emenda seja retirada, eu faço esse requerimento. E que nós votemos contrários aí à segunda emenda. Obrigado, senhor presidente. Exato. Uma questão de ordem, eu pediria ao plenário que não se manifestasse, pois nós estamos discutindo e votando o presente projeto. O artigo 175, eu pediria novamente o silêncio do plenário para que nós possamos continuar essa sessão. Se houver mais uma manifestação, eu quero dizer que suspendo a sessão. Nós colocamos em discussão, não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Fica rejeitada a segunda emenda. Terceira emenda, emenda modificativa. Modifique-se o artigo 9º da Lei 1175, de 28 de março de 2008, que passa a vigorar com a seguinte redação. O cadastramento dos usuários dos cartões inteligentes será efetivado pelas concessionárias do sistema do transporte coletivo urbano de São José dos Pinhais em horário comercial, das 8 às 18 horas, ininterruptamente, de segunda a domingo, mediante ampla divulgação para conhecimento dos usuários. Colocamos em discussão a emenda. Com a palavra, o vereador professor Marcelo. Com a palavra, senhor presidente. Também peço aos colegas que votem contrário a essa emenda e as outras que votem comigo favoravelmente nas outras emendas. Nesta contrária e nas outras favoráveis. Só isso, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão a emenda. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à emenda permaneçam como estão. Fica rejeitada a terceira emenda. Quarta emenda, emenda aditiva. Adite-se ao artigo 11 da Lei 1175, de 28 de março de 2008, o seguinte parágrafo único, como segue. Os créditos de passagem de cartão bloqueado citados no caput desse artigo serão transferidos para a segunda via do cartão. Colocamos em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Quinta emenda, emenda modificativa. Modifique-se ao artigo 17 da Lei 1175, de 28 de março de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação. Na hipótese de os cartões inteligentes, ainda que contendo crédito, não serem utilizados por período ininterrupto superior a 12 meses, serão automaticamente bloqueados por inatividade pelo sistema de bilhetagem eletrônica, cabendo ao usuário proceder à solicitação de desbloqueio para reutilização do cartão, mantendo intactos os créditos existentes anteriormente ao bloqueio. Colocamos em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à quinta emenda permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Sexta emenda, emenda substitutiva. Modifique-se ao artigo 18 da Lei 1175, de 28 de março de 2008,
passando a vigorar com a seguinte redação: o Executivo implementará o serviço de atendimento ao cidadão, que deverá funcionar em horário comercial com meios acessíveis ao usuário. Colocamos em discussão a emenda. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Agora faremos o primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 656 de 2015, com as emendas ora aprovadas. Colocamos em discussão o presente projeto. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis com as emendas ora aprovadas, permaneçam como estão. Fica aprovado por unanimidade. Primeiro turno de discussão e votação do projeto de lei número 712, nesse legislativo, número 366 do Executivo, que dispõe sobre a revisão geral dos servidores públicos municipais, subsídios e benefícios previdenciários mantidos pelo PREV, concedido 9,83 em duas parcelas, sendo 5 a partir do dia 1º de maio e 4,83 a partir do dia 1º de novembro do decorrente ano, com base no valor dos vencimentos, subsídios e benefícios previdenciários referentes ao mês de abril de 2016. Colocamos em discussão o presente projeto. Eu gostaria nesse momento de passar a presidência ao vereador Doutorido. Assumo a presidência enquanto o vereador Silvio Monteiro usar da palavra. Senhores vereadores, público aqui presente, em especial os servidores, nós estamos vivenciando um momento totalmente diferenciado no nosso país, no nosso estado do Paraná, e não é diferente em nossa cidade. Respeitando a democracia e a opinião de cada vereador. Ao longo desses 4 anos que estive sentado como presidente da Câmara Municipal, sempre respeitei não somente os servidores públicos de São José dos Pinhais, mas em especial quem os representa. E quem os representa é o Sindicato dos Servidores, através da presidência do sindicato. Recebi um ofício em meu gabinete na tarde de ontem, ofício número 130, assinado pela Jussiane Zuanassi, que representa todos os servidores públicos, onde deixa muito claro que os servidores públicos de São José dos Pinhais não aceitam o parcelamento do reajuste encaminhado a esta Câmara, de 9,83. Onde nesse ofício a presidente coloca 5 itens que foram conversados com o Poder Executivo e que não foram cumpridos. Quero dizer que na tarde de ontem também tive a oportunidade de fazer algumas pesquisas em relação ao que está ocorrendo no estado do Paraná, em relação ao reajuste dos servidores públicos de São José dos Pinhais. Pinhais, 10,71. Campo Largo, 10,36. Guaratuba, 11,08. Francisco Beltrão, 11,28. Londrina, 11,30. Campo Mourão, 11,08. Apucarana, 13%. Arapongas, 11,07. Toledo, 11,31. Pato Branco, 11,08. Marechal Cândido Rondon, 12,56. Minha gente, quero dizer para vossas senhorias que estão aqui no plenário, especialmente os servidores públicos, muitos comentam que servidor público, em nenhum momento da história de São José dos Pinhais, foram unidos. Mas quero dizer para todos que estou cumprindo o meu último mandato como vereador dessa cidade. Se o servidor público não gosta de ser respeitado, se o servidor público gosta de ser chamado de incompetente, quero dizer para vossas excelências que estão assistindo essa sessão, nós não podemos aceitar que um prefeito não participe de nenhuma reunião com a presidente do sindicato. Nós não podemos aceitar que um prefeito
que vem a este plenário aqui deliberar, atenda o celular durante uma assembleia. Nós não podemos admitir que um prefeito chame vocês de incompetentes e que tudo fique numa boa. Portanto, como presidente da Câmara, só poderei votar num caso de desempate. Respeito a opinião de cada vereador, porque isso se chama democracia, e a democracia deve ser respeitada, mas jamais poderia deixar de dar o meu posicionamento. Apresentei 2 propostas, quando o prefeito chamou todo servidor público de incompetente e atendeu o celular neste plenário. Até hoje não tive uma resposta em relação às educadoras. Portanto, cabe a este plenário decidir pela aprovação ou a rejeição da matéria. Muito obrigado. Devolvo a presidência ao vereador Silva Monteiro. Pedirei ao plenário, pedirei ao público que permanecesse em silêncio para que a gente pudesse continuar a discussão do presente projeto. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo discussão, com a palavra a vereadora Lúcia Stocco. Senhores vereadores, mesa diretiva e público aqui presente, pessoas dos internautas, bom dia. Eu também faço uso da palavra, votarei contra o projeto, tendo em vista que o Executivo apresentou um reajuste de 9,83%. Lembrando que é só a inflação, onde não tem ganho real nenhum. Não apresentou no seu projeto o impacto orçamentário. E volto a afirmar o que o Silvio falou, que não devemos permitir que o Executivo chame os funcionários incompetentes e que os funcionários não sofram com esse parcelamento. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Leandro Danífero. Senhor presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, senhoras e senhores servidores públicos. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nesta manhã porque eu quero tornar minhas suas palavras da vereadora Lúcia, até em razão de que eu não posso aceitar que venha para esta casa um reajuste sem prévia justificativa do impacto financeiro, coisa que até o momento não foi apresentado. E recentemente essa casa está apresentando ou votando um superávit de 11 milhões a favor do Executivo. Então são ações que não se justificam. Junto teria que vir o relatório de impacto financeiro para que a gente pudesse estar analisando melhor. Diante desse quadro, eu não posso votar favorável um reajuste dessa forma, porque prejudicaria sensivelmente o servidor público do município, sabendo que você teria 5% agora e o restante em novembro, sobre o plano de agora. Então, eu tenho que ser contra esse projeto. Muito obrigado, bom dia. Continua em discussão o presente projeto. Não havendo mais discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à proposta permaneçam como estão. 11 a favor. O Vieira não está e a Maria não. Tivemos, pediria ao plenário, mais uma vez, foi aprovada a... Tem um requerimento? Só colocando ao público aqui presente que a proposta foi aprovada por 11 votos favoráveis e 7 contrários. Encontra-se sobre a mesa diretiva o requerimento 49, onde os vereadores que o presidente subscreve. Eu pediria novamente ao público que permanecesse em silêncio,
que ainda nós estamos discutindo e votando o projeto. Pediria novamente. Nós estaremos suspendendo a sessão por 5 minutos, por falta de quórum. Alô. Pessoal, estão ouvindo? Eles foram terminar a votação no plenarinho. Foram, porque é primeiro e segundo turno de votação hoje. E aí, como não foi possível eles terminarem a votação aqui, eles foram ali para o plenarinho para terminar de votar aquilo que eles votaram aqui. Isso mesmo. O senhor vai retomar agora? Só a formalidade, né? Só você não tem, mas eu não tenho. Vai começar ali. Só pedir pro pessoal que é o formal, senão não consegue votar. Pessoal, eles vão retornar para terminar a votação aqui. Mas enquanto eles voltam, parcelamento, eu não aguento. Só que é o seguinte,
Vamos manter a ordem para eles terminarem de votar, mas vamos deixar muito claro. Eu pediria e os servidores a já deram um presidente recado do aqui que é greve se esse presidente parcelamento do passar. sindicato que, nesse momento, só os vereadores permanecessem no plenário. Encontra-se o requerimento 49, que vem assinado por 15 vereadores. O mesmo está aprovado. Sendo assim, passamos ao segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 712, que trata do subsídio dos... Pediríamos a todos os vereadores que se encontram na Câmara que voltassem ao plenário. Tenho 3. Farei novamente o último chamado antes de nós colocarmos em discussão e votação o segundo turno do presente projeto. Será o último chamamento aos vereadores. Pediria a todos os vereadores que estão nos gabinetes que descessem para nós discutirmos e votarmos o segundo turno do projeto que trata do subsídio dos servidores públicos municipais. Sendo assim, passamos nesse momento ao segundo turno de discussão e votação. Pediria ao público aqui presente o silêncio e que todos respeitassem os 21 vereadores, independente do posicionamento. Isso se chama democracia. Nós estamos aqui para respeitar os vereadores. Temos quantos votantes? 4. Segundo turno de discussão e votação do projeto de lei número 712. Colocamos em discussão. Não havendo discussão, passamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis ao presente projeto, permaneçam como estão. 2, 4, 5, 6, 7 contrários, 5, 7, 8, 9, 10 a favor. Tivemos 10 votos favoráveis e 7 contrários. Fica aprovado a proposta pelo Executivo. Anunciamos a ordem do dia da próxima sessão, que constará do segundo turno de discussão dos projetos de lei número 656 até o 1392 de 2016. Abrimos as discussões para o uso da palavra na explicação pessoal. Não havendo oradores, agradecendo a presença de todos, está encerrada a sessão.